Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de sexta-feira. Já é sexta-feira. O tempo tá voando mesmo. 25 de abril de 2025. É uma manhã com 23 graus nesse exato momento, mas não deve subir muito por conta da chuva que caiu ontem, por conta da chuva que caiu de madrugada e que está caindo também na Grande Ribeirão Preto. A temperatura não deve subir acima dos 24, não deve. E logo pela manhã hoje nós tivemos 18, então a amplitude térmica aí você vê que diminuiu demais, né? Estamos com 6 graus de amplitude térmica, o outono brasileiro dando as suas caras, e uma hora ele mostra ser favorável ao verão, outra hora ele quer ser inverno, e esse é o outono brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Diante de tanta chuva, diante de água que cai em todos os lugares, né? A chuva, muito bem-vinda, abafa um pouco a poeira, melhora a situação do ar, fica gostoso para se respirar, 86% de umidade relativa do ar nesse momento, então tá tudo muito bacana. Mas existem algumas situações que nós precisamos agora também abrir o nosso olho, né? Ficar alerta. Por quê? Escorpiões e mosquito Aedes aegypti, eles gostam de lugares úmidos, de lugares quentinhos, de lugares onde tem água limpa. Água da chuva é água limpa. Se ela acumular dentro de 10, 15 dias, você pode ter um criadouro de um mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Esse rajado, ele é arrojado, sabe? Ele consegue transmitir as 3 doenças: zika, dengue e a chikungunya. A dengue, se o mosquito estiver ou a mosquita estiver infectada com a dengue hemorrágica e ela te picar, você pode morrer, tá? A dengue hemorrágica mata, tá? Então, para que isso não aconteça, diante de chuva, de tantas coisas, olha aí para ver se não tem um ambiente favorável para ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti, e também nesses lugares onde precisa fazer uma limpeza a respeito de escorpiões, a respeito de ratos, de baratas, de lagartos, de cobras, de tudo que é peçonhento que você não gosta dentro da sua casa ou que não gostaria, né? Então, faça essa limpeza, tá bom? Limpa o seu pedaço aí, já tá bom demais. Isso, não fica preocupado com quem não está fazendo ou que não consegue fazer, é outra conversa, deixa isso para lá. A prefeitura, se você identificar que é um terreno da prefeitura, você liga na prefeitura no 156 e faz a sua reclamação. Estou falando aqui de Ribeirão, tá? Se você é de outro lugar, procura aí qual é o número para poder fazer essas denúncias aí, e você pode denunciar e deve denunciar, tá? Toda vez que a gente se omite, a gente acaba sofrendo com a situação que muitas vezes nós não gostaríamos de sofrer. Esquece os cachorros, porque quando chove os motoqueiros ficam desesperados e buzinam, e eles aparecem mesmo. Então, presta atenção aqui, ó. A outra situação, e eu acho que hoje não vai ter, né, porque tá chovendo, então gente que caminha entre 10 e 16 horas, faz exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Hoje, por conta da chuva, eu creio que não vai aparecer ninguém. Mas existem os teimosos que podem querer sair nesse horário, tá? E mesmo com chuva, e aí você agora não vai sofrer a insolação, nem a desidratação. Isso é muito bom. Mas cuidado que as calçadas têm lodo, tem aquela situação de terra, e você pode escorregar, tá? Principalmente você que é de idade. Então, cuida aí. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, em dias secos, e em dias de chuva. Evite fazer caminhada na chuva, porque você pode pegar um resfriado, pode pegar aí uma gripe, né? Pode ter um problema aí, e você não vai querer ser tratado nesse tempo de dificuldade, de problemas, numa unidade que está abarrotada de pessoas, tá bom? Dados os recados, fizemos a nossa parte social, nossa parte que é necessária todos os dias, e eu quero falar com você
a respeito de uma situação que muitas pessoas já estavam pedindo e ontem nós não tivemos, né? Ontem nós não tivemos, eu havia falado na quarta-feira que nós iríamos continuar, nós estamos continuando hoje, tá vendo? Segundo tópico, confie no Deus da provisão. Tem gente que não gosta de confiar em Deus. Tem gente que prefere confiar no gerente do banco. Tem gente que prefere confiar na sua conta bancária. Tem gente que prefere confiar naqueles caras que mexem com aplicações. Tem gente que gosta de correr risco, tá? E eu penso que, a minha ideia, que nós precisamos tomar cuidado com muitas coisas que estão aparecendo aí mirabolantes agora. Tem muita gente sendo passada para trás. Alguém contou aqui para mim esses dias que estava num lugar e uma pessoa apareceu com um papel dizendo que estava premiado e que ela não sabia como lidar com aquela situação, mas que ela entregava por qualquer valor. Imagina você, uma situação de 100, 200 mil, não sei ao certo quanto era o valor, mas a pessoa deu R$ 2.500 na mão dessa pessoa, pegou o papel e foi todo feliz lá na agência da lotérica e foi ver que havia caído num golpe. Perdeu os R$ 2.500 por causa de querer confiar em situação de gente que não deveria confiar nessa situação. Mas eu estava precisando, fala com o Deus da provisão, confie no Deus da provisão. Naquele momento, ele se sentiu constrangido, se sentiu triste e não quis nem ir fazer um boletim de ocorrência por causa dessa situação, de ir passar constrangimento de saber que caiu em pleno 2025 no conto do bilhete premiado. E aí? Quantos que não caem nesse conto e que aí depois lá na eternidade vão ver que confiaram numa situação que não era verdade? E quando chegar lá e tiver que prestar conta, aí vão falar, mas não era assim, não foi assim que eu aprendi. Não, mas você escutou assim e você mesmo assim teimou. E agora chegou aqui, você tem que se encontrar com o Deus que sabe fazer pergunta. O conto do bilhete é a mesma coisa do conto da eternidade. Mesma coisinha. Alguém querendo levar vantagem aqui na Terra, fazendo coisas que não devem, né? Fazendo coisas que, aos nossos olhos aqui na Terra, já são errados. Imagina no céu. Porque nem tudo que a Terra aprova, os céus ficam batendo palma. Não é. Nem tudo que é aqui na Terra aprovado pelos homens, os céus não tem. Presta atenção que a melhor coisa que tem nesse ano de 2025 e todos os anos que nós vamos viver daqui para frente é confiar em Deus. Vem vindo aí tempos difíceis, gente, muito difíceis. E às vezes a gente fica pensando que isso está muito longe, está bem perto, tá? Está muito perto de chegar o dia do arrebatamento, do dia da volta de Jesus, e você precisa estar preparado. Então, preste atenção nesse versículo aqui, ó. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o evangelista João, capítulo 6, versículo 11. Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou o evangelista João, São João, capítulo 6, versículo 11. Essa história é aquela que nós estávamos contando aquele dia, daquele relato, daquela situação de confiarmos em Deus, um Deus que multiplica o pouco nas mãos daqueles que são dispostos. E aí, naquele dia, nós lemos Lucas no capítulo 9, versículo 13. Se você não acompanhou, dá uma olhadinha aí, o vídeo está colocado aí. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Lembra
que eu falei? 5.000 adultos, 5.000 homens. E aí, nesse texto, a gente estava vendo e nós vimos que existem pessoas que foram chamadas para servir, e esse chamado para servir serviu para aquele menino naquele momento. Mas eu fico imaginando, será que não deu vontade naquele garoto de pegar aqueles pão e ó? O quê? Esse monte de gente que não vai ter pão para mim nem para ninguém aqui, porque não vai sobrar nada. Na primeira sentada, todo mundo come ou não vai sobrar nada. Todo mundo vai avançar nisso daqui. 5 pão e 2 peixes não vai dar. Não tem jeito. Mas aí nós entendemos que precisamos confiar no Deus da provisão. O Deus que sempre supriu e que sempre suprirá, não deixará. E fala assim, ó, o Deus da provisão, ele não deixa aqueles que são fiéis passarem dificuldades. Ele falou, ó, por que você fica preocupado com aquilo que você vai vestir, com aquilo que você vai beber? Por que você está preocupado com essa situação? Por que você fica preocupado com aquilo que você come? Você precisa confiar em mim. Sabe por quê? Porque os passarinhos não fazem nada disso e eles têm alimento, têm água e as penas são as suas vestiduras. E por que vocês ficam preocupados? Porque vocês não valem muito mais do que os passarinhos, do que as flores do campo, que hoje estão aí e amanhã já não existe mais. E eu é quem supro essas flores e esses passarinhos. Na realidade, confiar o seu pouco, que às vezes a gente fica pensando que é pouco, na mão de Deus, é uma coisa assim que às vezes a gente pode falar assim, ó, mas é pouquinho, não vai dar para nada. Calma. Tem gente que no momento em que pega o dinheiro na mão, já começa a amaldiçoar aquilo que ele ganhou, fruto do trabalho de um mês. Comece a abençoar o dinheiro que você recebe, o salário que você recebe, aquele dinheiro que você trabalha com ele e que você devolve parte para o Senhor. Preste atenção. O versículo que fala isso a respeito de Jesus aí, no capítulo 6, versículo 11, ele está dizendo assim, então Jesus tomou os pães e deu graças a Deus e os distribuiu entre eles e fez o mesmo com os peixes, dando para todos quantos queriam. E todo mundo comeu e ficou satisfeito. Nessa situação eu me paro para pensar, entregar o meu pouco nas mãos de Deus, com gratidão, é o primeiro passo para poder ver milagres acontecerem. É o primeiro passo. Ele sempre transforma o que parece ser insignificante em uma bênção abundante para muitas pessoas. É bem isso. Mas é tão pouquinho que nem vai fazer falta. Não é o problema de fazer falta. O problema é que você vai estar em falta. Você vai estar usando esse tão pouquinho que você acredita que não vai fazer falta. Você vai estar usando ele muito rapidamente e ele vai te faltar sim, tá? Se você pensar que uma pessoa pode compartilhar um pão com um vizinho que está faminto e depois, mais tarde, e eu ouvi isso aí, esse testemunho outro dia, a pessoa não tinha um filão, era um baguete, um mini baguete, sei lá. E apareceu o vizinho do lado da casa, disse, não tem aí, amanhã eu vou receber aposentadoria, mas hoje eu não tenho nada para comer agora de manhã no café, eu já fiz o café, mas eu falei, milagre já é fazer café logo pela manhã, mas agora vai pedir, aí a mulher fala para ele, eu tenho uma baguete, eu vou dividir ela com o senhor, tá bom? Mas o senhor não precisa me devolver amanhã não precisa pagar nada não. Cortou a baguete e deu pro outro. Quando passou mais para o meio da tarde, lá no meio da tarde, uma perua para na porta da casa dessa senhora e descarrega um monte de alimento, inclusive algumas baguetes, que ela foi lá novamente e falou para o homem, veio alguém aqui e entregou, e eu não sei de onde é, por que é, nem sei se está errado, se está errado eu não sei, mas se o endereço está errado, mas mandaram entregar, falaram que é meu nome, e o endereço está certo, eu não sei quem pagou, eu não paguei, eu não tinha, mas como agora eu já tenho,
vou entregar para o senhor pode terminar o dia, amanhã o senhor vai receber o seu salário lá e aí o senhor toca a vida. Assim é o Deus da provisão. É a provisão de Deus. Ela começa com uma gratidão, com uma confiança e vem a abundância. Simples assim. A abundância só vem depois de gratidão e confiança. A confiança no meio da escassez, ela faz toda a diferença. Tem gente que, o mundo está complicado, eu preciso guardar o dinheiro porque vai que falta. Paulo, quando escreveu ao pessoal de Filipe, em Filipenses, no capítulo 4 e 19, depois vocês conferem aí, eu vou falando conforme vai aparecendo aqui, mas depois eu vou colocar escrito aí embaixo, mas eu penso que é 4 e 19 de Filipenses mesmo. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir. E aí, nesses momentos de dificuldade, a gente parece que confiar na provisão de Deus fica difícil, é complicado, e eu entendo isso. Mas confiar na provisão de Deus nos ajuda a superar o medo e a insegurança. Tá? Ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Por isso, fica aqui o conselho para você. Não retenha aquilo que é da provisão da casa do Senhor contigo. Não retenha. Mas não sei quem que é que está administrando. Isso não é problema seu. Não é. Presta atenção. Um agricultor que ora por sua pequena plantação e pede para que Deus faça essa plantação prosperar. Depois que ele joga a semente na terra, que ele semeou, tudo que ele pode fazer é confiar que o Deus da provisão da chuva, que vai fazer germinar aquela semente, vai trazer a chuva. Então, após uma temporada difícil, porque é difícil esperar, e às vezes a semente está na terra, e aí o pessoal da meteorologia sempre faz algumas previsões e muitas vezes eles erram na previsão. Erra por uma semana, por 10 dias, e a semente já está colocada lá na terra. E eu fico pensando o espaço entre a chuva cair e o dia que o agricultor semeou a sua semente, como é que fica a cabeça desse camarada? Ele fica esperando que aquela semente vai germinar e vai dar uma boa colheita e que ele vai ter suprimento, mas ainda não choveu. Ele já depositou e não choveu. Você sabe o que isso me faz lembrar? De pessoas que ainda não pegaram o dinheiro ou a provisão do mês, mas já estão ofertando, já estão dizimando, porque viu alguém passando uma dificuldade, porque viu alguma coisa acontecendo ao redor, ou com a instituição, com a igreja da qual eles fazem parte, a denominação, e aí a pessoa resolve antecipar. Quer confiança maior do que essa? Depositar nas mãos do Senhor aquilo que ainda nem recebeu. Eu tenho certeza que o Deus que proveu até aqui, Ele continuará provendo, Ele não vai faltar. Está aqui. Após uma temporada difícil, alguns dias ou até meses, ele começa a ver a chuva caindo e ele começa a vislumbrar uma colheita abundante. Ele começa a ver que a colheita que ele estava aguardando há um mês, 15 dias, agora já não tão esperada, é inesperada, né? Começa a se materializar. E o Deus da provisão proveu a chuva no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e fez germinar aquelas sementes e produziu muitos frutos. É isso. Confiar na provisão de Deus ou no Deus da provisão é isso. A provisão sempre vem abundante de Deus. O versículo que eu pego sempre e falo para as pessoas
Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Está escrito lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você vê alguma dificuldade ou algum mosquitinho querendo sentar na sua cabeça e colocar alguma caraminhola, ou o inimigo vem e quer colocar na sua cabeça que ele vai deixar faltar, presta atenção. Continue recitando isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é amuleto, não é mandinga, também não é. É confiança, declarar com a sua boca, porque o seu ouvido vai ouvir, vai entrar na sua mente, vai descer para o seu coração, você vai começar a gerar dentro de você uma confiança de que o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor e Ele não vai nos deixar faltar. Não vai deixar faltar. Como um bom pastor que Ele é, Deus cuida de cada uma das nossas necessidades, sempre cuida. Seja ela espiritual, material, psicológica, emocional, tudo. Ele sempre cuida daqueles que confiam nele. Confiou, vai ter aquilo que está confiando. Basta que você confie. Simples assim. Você não precisa fazer situações mirabolantes. Não precisa. É só confiar no Deus da provisão e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Um estudante que sem recursos para pagar os seus estudos, e eu lembro dessa ilustração contada por um pastor, e recebe uma bolsa de estudo inesperada. E depois de alguns dias ele recebe mais um aviso dizendo: olha, você já está no 3º ano, e tudo aquilo que você tinha direito desde o 1º ano, ou até antes, quando você estava fazendo o cursinho, era para o governo bancar as suas despesas e você não recebeu, então vai receber todo o atrasado. Aí você fala assim: tudo aquilo que estava acontecendo até alguns dias, quem sabe horas, o estudante pensando em parar de estudar porque não ia ter condição de pagar os estudos, recebe a bolsa de estudo e já fica feliz, quando a notícia vem em abundância. Aí ele falou: sabe qual foi o segredo? Eu não tinha para pagar a escola, mas eu continuei fiel ao Senhor, ofertando e dizimando daquilo que entrava e que ainda era pouco. Ainda que eu tenha que fechar a minha carreira de estudante para poder me tornar um doutor um dia, ainda que eu tenha que paralisar. Se for isso que Deus tem para mim, eu vou continuar confiando nele e não vou parar de dizimar e ofertar. O Deus da provisão proveu para ele, porque já era o 3º ano e ele tinha só mais 1 ano e meio de estudos, e aí se formou com o dinheiro que ele recebeu. Não houve mais falta, ele passou um tempo muito melhor, porque agora ele tinha em abundância, não tinha dificuldades, não tinha aquela ansiedade ou tristeza de saber se tinha ou não o dinheiro para poder pagar a mensalidade no final do mês, e aí foi. Então, o Deus da provisão, ele não vai deixar faltar. Se ele fez com estudante, se ele faz com agricultor, se ele faz até com uma dona de casa que compartilha pão, ele vai deixar com você? Ele vai deixar faltar? Não vai. Por isso, o meu convite para você nesta manhã é que você coloque nas mãos do Senhor o pouco que você tem. Coloque, entregue nas mãos do Senhor. Consagre ao Senhor aquilo que você tem. Não estou falando para você sair distribuindo dinheiro, e não é esse o propósito. Eu estou dizendo para você é que você não deve, nem com a sua boca, nem com atitudes, ficar dizendo que não vai fazer porque você está com medo que falte. Se você não confia, o problema é seu. Mas o Deus da provisão não vai deixar faltar. Pode acreditar nisso, pode crer nisso.
O garoto acreditou e entregou os 5 pães e 2 peixes. Assim, quero só ver o que vai acontecer, né? Eu penso que foi isso que ele falou. Quero só ver o que vai acontecer. Porque esse pessoal aí, ó, agora, 5 pães e 2 peixes. Tudo bem, eu vou passar um pouquinho de fome aí, mas daqui a pouco eu arrumo mais. Mas eles não tem, não. Eu acho que foi isso que ele pensou, né? Entregou nas mãos do Senhor e viu sobrar muitos cestos de pedaços de pão, deve ter sobrado peixe também. E eu fico imaginando os discípulos dizendo para ele: ei, menino, vem cá. O que sobrou aqui dos seus pães aqui, leva um cesto desse para você. Não, é muita coisa, eu não quero não, me dá só aqui os meus 5 pãezinhos e os meus 2 peixinhos aí, tá tudo certo. O resto vocês podem... Será que foi isso que aconteceu? A Bíblia não relata. Mas eu creio que alguma coisa eles fizeram por aquele garoto que tinha confiado e que confiou que o Deus da provisão não ia deixar faltar nem para ele, nem para os outros que ali estavam. Confia no Senhor e entrega o seu pouco na mão do Senhor e Ele vai fazer o melhor. Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro todos os dias, e você que está aí nesse momento orando comigo ou ouvindo e assistindo essa live deve estar preocupado que você não tem, né? Alguém falou agora há pouco para mim: eu estou preocupado porque eu vou entrar na live e eu não tenho minha relação. Depois você faz, não tem problema nenhum. Se você não tem com quem orar, você está lendo aí, pode ler e orar por essas pessoas aí. Soma sua fé comigo. E se você lembrar no meio do caminho de um amigo, de uma amiga, você coloca na relação também aí, tá bom? Mas amanhã, a hora que nós voltarmos, se o Senhor permitir que nós voltemos, né? Se Ele não voltar essa noite, ou voltar esse dia, voltar nessa sexta-feira, né? Dia 25 de abril de 2025. Será que é hoje a volta de Jesus? Eu estou aguardando para que seja hoje, o quanto antes. Mas isso, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você pode fazer isso agora, tá? Amém. Se você está consciente daquilo que você está fazendo, eu não quero aqui de maneira nenhuma constranger ninguém a aceitar a Jesus Cristo. Não. A única coisa que eu posso fazer é pregar o Evangelho a toda criatura, qualquer pessoa. Aí se a pessoa crer e quiser se batizar, ela vai ser salva. Se tiver a oportunidade de se batizar e não se batizar, é porque não creu completamente. Se ela tem possibilidade de batizar e apareceu a oportunidade e ela não se batizou, vai me desculpar. Essa pessoa não aprendeu nada do Evangelho. Agora, se ela não tiver a oportunidade, fica tranquilo. O batismo não salva ninguém. É evidência clara diante dos homens que você aceitou Jesus Cristo. Só isso, nada mais. O batismo é para que você seja colocado diante das pessoas e declarado que você é agora, a partir daquele momento, filho de Deus. É isso. E que os seus pecados estão perdoados, sim, mas que você agora faz a sua declaração pública que você decidiu servir ao Senhor, tá? Se você não for batizado porque você está num leito de hospital ou porque está numa situação que não consegue se batizar, não se preocupe, a salvação já está garantida para você, porque é o coração que vale, tá bom? É o seu coração. Mas se você tem oportunidade e não fizer, aí vale o contrário também, tá? Aí não vai entrar no céu, não. Tá bom? Isso. É isso aí. Tá certo? Então vamos orar? Vamos orar. Eu oro nesse momento também por pessoas que estão enlutadas, tá? Oro por todos que estão passando por um problema de luto. E vocês aí, luto é morte de alguém na família, tá bom? Ok, vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento, nesta manhã fria de outono, dia 25 de abril de 2025.
A chuva que caiu durante a noite ontem, a madrugada e agora pela manhã, trouxe um clima gostoso para Ribeirão Preto. Mas mesmo assim, existem pessoas que nesse momento estão vivenciando um luto. Pessoas da família que partiram para a eternidade, deixaram um vazio na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Ah, meu Pai, que tempo de tristeza, que tempo de dor, ainda que o clima esteja favorável, mas o interior dessas pessoas grita, chora. Eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo conforte a cada uma dessas pessoas. Traga o refrigério necessário e que elas possam vivenciar esse tempo de luto, sim, mas sabendo que tem um Deus que cuida de cada uma delas. Eu oro por todos os familiares, pelos amigos, pelos parentes, por aqueles que são conhecidos desta família que está enlutada e agora inconsolada, mas que o Teu Consolador, o Espírito Santo, Consolador por excelência, possa fazer nesse momento ou trazer o consolo que é necessário sobre a vida de cada uma delas. Eu oro, meu Pai, que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas, que elas possam reconhecer também a soberania do Senhor e sabendo que tem um tempo para tudo nessa terra. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Penso que nesse momento essas famílias que estão enlutadas estão vivenciando o tempo de chorar. Mas o Teu Espírito Santo pode fazer o melhor na vida delas. Eu oro por aquelas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Ah, meu Pai. Aqueles que estão voltando pelo caminho, que estão voltando ao caminho, que estão aceitando caminhar com o Senhor, trazendo as suas dificuldades, os seus problemas, as suas tristezas, angústias, rancores, que foram amealhados durante essa caminhada longe do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ajude essas pessoas nesse momento, que essa tristeza possa ser retirada o mais rapidamente possível da vida de cada uma delas. E aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único suficiente Salvador nesse momento, possam ter os seus nomes escritos no livro da vida, que possam ter perdoados os seus pecados também, assim como esses que estão voltando, e que o perdão que estão pedindo ao Senhor nesse momento, suplicando ao Senhor nesse momento, reconhecimento de estar ou de estarem longe do Senhor, mas que agora querem voltar à casa do Pai. Eu te peço em nome de Jesus, cuida dessas pessoas, cuida daqueles que estão chegando e daqueles que estão voltando para o caminho. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel, pela família, oro pelo Fabiano, oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oro pelo Eduardo de Piracicaba, oro também pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor, que são netos da avó Neuza, a Sandra, sua filha. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre essa família, protegendo e livrando de todo mal. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão no asilo, nas casas de repouso, creches de idosos, aqueles que retornaram já. Muitos estão ainda vivenciando, estão longe, mas passando alguns dias na casa dos parentes, dos amigos. Que o Senhor conforte a cada um deles, dê graça, saúde e paz para todos os idosos que são dessas creches, desses asilos e das casas de repouso. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas creches. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada uma delas. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em casa, aqueles que estão aguardando uma vaga de hospitalar para passar por uma intervenção cirúrgica, por uma cirurgia.
para um procedimento. O Senhor dê graça a cada um deles para que possam suportar esse tempo de espera também. Oro por aqueles que estão na situação de drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, possessão, aqueles que nesse momento me ouvem, espírito maligno que está atuando essa pessoa, sai dela agora em nome de Jesus. Nós repreendemos a tua ação na vida dessas pessoas. Oro pelos empregadores, pelos desempregados, pelos empregados, para que todos tenham sabedoria para se conduzir nesse tempo de dificuldade e de problema. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e que traga sobre o Brasil a bênção que é necessária nesse tempo de 2025. É a minha oração. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe, cuide-se, tá friozinho lá fora, se for sair, agasalhe-se bem, tome bastante líquido, não é porque tá um clima ameno que vai deixar de tomar água, tome bastante água também, não faça nenhuma extravagância e continue cuidando do seu espaço aí, tá bom? Deus abençoe, bom dia, feliz sexta-feira, bem-vindo aí o final de semana, hein? Deus abençoe.